O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam os seus pecados, e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo, e pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Pela palavra do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Neste segundo domingo do Advento, há uma imagem muito forte que aparece nessa liturgia da palavra. Aparece na primeira leitura e aparece no Evangelho, que é a imagem do caminho. Eu gostaria de convidá-los a pensar nessa imagem, a focar nesta imagem do caminho como sendo a sua própria vida. Já que esse caminho que aparece na liturgia não é simplesmente um caminho geográfico, mas, antes de mais nada, é o itinerário da fé, é um caminho espiritual. Ou seja, eu sou chamado a entrar nesse caminho e a caminhar. Muitos até entram por este caminho, mas não caminham. Às vezes sentam, ficam à beira da estrada e não conseguem caminhar. Há um convite de Deus nesse tempo do Advento, que é entrar no caminho, mas não ficar parado. Entrar no caminho e caminhar. Uma das primeiras coisas que aparece no livro do profeta Isaías, é que quem entra no caminho e começa a caminhar, sempre será consolado por Deus. As primeiras palavras da profecia de Isaías é: consolai o meu povo, consolai. O próprio Deus consola o seu povo. Na sua vida, na minha, há momentos difíceis, mas há momentos também que nós experimentamos Deus. Não sei se você já percebeu que nós experimentamos Deus mais intensamente quando passamos por uma grande dificuldade na vida. Mas não quando revoltamos com aquela situação, mas quando nos colocamos na mão de Deus e pedimos o seu auxílio, logo vem também a sua consolação. Acredito que vocês já fizeram também
essa experiência. Tomara que tenha feito. Diante de uma grande dificuldade, diante de rezar, pedir a Deus, se recebe também a consolação. Isso é muito bonito. O mesmo autor, profeta Isaías, nos convida que nesta caminhada em direção a Deus de uma forma mais perfeita, ele nos convida à conversão. No versículo 4 da primeira leitura, diz assim: nivelem todos os vales, rebaixem todos os montes e colinas, endireite-se o que é torto, e alisem-se as asperezas. Nesse nosso caminhar em direção a Deus, pode haver muitos obstáculos. E os obstáculos estão aonde? Os obstáculos estão dentro do nosso coração. São eles que nos impedem de caminhar. Como é difícil caminhar em direção a Deus, se o meu coração está repleto de mágoa, ressentimento, às vezes até raiva, ódio, rancor e assim por diante. É difícil de caminhar em direção a Deus. É difícil perceber a consolação de Deus. É difícil até fazer uma experiência profunda de Deus, se o meu coração está repleto de coisas negativas, de situações que não me ajudam a experimentar Deus. Num outro momento, o profeta Isaías vai dizer assim: já que foi consolado por Deus, já que recebe as consolações de Deus, já que está com vontade de tirar todas as mágoas e ressentimentos do coração, agora grite para as pessoas, anuncie para as pessoas o que Deus tem feito na sua vida. Não sei se vocês já perceberam, mas nesta liturgia nós somos chamados a ser a voz que clama também no deserto. Você é um anunciador das consolações de Deus? Você é um anunciador de Deus na sua vida, na vida da sua família? Você é a voz que também clama no deserto? A voz que clama no deserto não significa a voz que reclama no deserto. É diferente, viu? Uma pessoa que sempre reclama de tudo e de todos, mas pouco faz para contribuir. Voz que clama pedindo primeiro a Deus. Voz que clama anunciando aos outros que é preciso caminhar, é preciso mudar, é preciso acolher a Deus. Eu volto no versículo 3, porque é repetido depois no Evangelho. O que o profeta Isaías anuncia como voz que grita: preparai no deserto o caminho do Senhor. O deserto na Sagrada Escritura é sempre lugar de encontro com Deus. Vocês acham que nós vamos preparar o caminho de alguém se antes a gente não preparar o próprio caminho? Vocês acham que a gente vai ensinar alguém a caminhar se antes a gente não caminhar? Eu acredito que isso seja muito difícil. O profeta Isaías, e depois de modo muito especial João Batista, nos convida a, em primeiro lugar, nós prepararmos o caminho de Deus dentro de nós. E depois ajudar os outros a fazer também a mesma experiência. A prática da conversão, a prática da mudança de vida é uma necessidade para experimentar Deus. A prática da conversão
do arrependimento dos pecados e da confissão é algo essencial para a vida do cristão. Por isso, gente, você que é cristão católico, você precisa acreditar no sacramento da penitência. Muitas pessoas católicas não se confessam, não buscam o perdão dos pecados. É necessário buscar a misericórdia de Deus. É necessário buscar a experiência de um Deus misericordioso. Não é de um Deus que condena, não é de um Deus que quer fazer castigar de maneira nenhuma. Um Deus que te espera para te abraçar e fazer com que você faça a experiência da sua misericórdia. Preparai no deserto o caminho do Senhor, diz o versículo 3 da primeira leitura, e continua dizendo assim: aplainai na solidão a estrada do nosso Deus. Por que solidão? Solidão porque você precisa, às vezes, entrar dentro de você mesmo. Você precisa, às vezes, encontrar-se consigo mesmo, com você mesmo. É necessário que aconteça isso. Você deparar com as suas próprias limitações. Quem é o João? Quem é a Maria? Quem é o Antônio? Quem sou eu diante de Deus? Quais são os meus principais defeitos? Quais são as minhas principais qualidades? O que de fato eu preciso mudar dentro da minha vida? E a partir daí, jamais ficar sentado na estrada da vida, mas levantar com coragem e continuar a caminhar. A imagem do caminho continua no Evangelho, aparecendo um outro personagem fortíssimo no segundo domingo do Advento, que é a imagem de quem? João Batista. O autor do livro de São Marcos faz questão de descrever o tipo, a espécie, o modo como João Batista vivia. Vestia com roupas de camelo, sempre no deserto, se alimentando de gafanhotos. Por que o evangelista faz questão de dizer o modo que João Batista se vestia, se portava e comia? É o mesmo que fazia os profetas do Antigo Testamento. São Marcos está nos ensinando que João Batista é o grande profeta, é o último profeta que vai preparar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o modo como ele se veste, come e onde ele vive, que é o deserto, é a experiência profunda que João Batista fez de Deus na sua vida. E é claro que é o grande convite de Deus para que cada um de nós faça também uma experiência de Deus. Para concluir, eu não vejo outra maneira de se fazer a experiência de Deus a não ser na oração. Se você não rezar, dificilmente fará uma experiência de Deus. Você vai fazer uma experiência de Deus quando você dobrar os seus joelhos, quando você rezar, quando numa missa participar bem, você fará uma bela experiência de Deus. E essa experiência de Deus, ela vai te ajudar a caminhar. Ela não vai fazer com que você desanime, mas você vai receber a consolação de Deus. Então, em primeiro lugar, o convite de Deus: prepare o seu coração e ajude os outros, de modo especial a sua família, a preparar também o coração para o Natal. Nós sabemos muito bem que dentro de uma família, nem todos caminham com os mesmos passos. Às vezes o marido não participa bem,
ou a esposa não participa bem, os filhos não participam bem. É hora de todos dar as mãos e caminhar juntos em direção a Jesus que vem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi